A palavra teologia deriva de dois termos gregos. O primeiro é o theos, que se refere a Deus. O segundo é o logos, que significa palavra, discurso ou estudo, ou até mesmo tratado. De uma forma simples e direta, teologia significa a ciência que estuda Deus. Este campo é estendido não apenas à pessoa de Deus, mas também a toda a sua obra no universo, tanto que alguns chamam a teologia de o estudo de Deus e sua relação com o universo. Estudar a teologia sistemática é responder à pergunta que fazemos: o que a Bíblia toda nos ensina hoje? Sistematizar é organizar, assim, por ideias e por tópicos, vários assuntos que a Bíblia traz para nós e estudar elas uma a uma. Dentro da teologia nós temos vários ramos aqui, a qual nós separamos por etapas. O primeiro deles é a teologia bíblica. Na teologia bíblica, estudamos a verdade de Deus e o seu universo, assim apresentado de uma forma em todos os livros da Bíblia Sagrada. Teologia bíblica é a exposição da revelação diretamente da Bíblia. Ela tem a Bíblia como o seu centro e o seu foco exclusivo. O período do estudo da teologia bíblica vai até o final da era apostólica. Temos também a teologia dogmática, que é a sistematização das doutrinas assim apresentada nas igrejas, que temos e que chamamos de dogmática cristã. Temos alguns exemplos, como o exemplo da teologia luterana, que tem a teologia dogmática como princípio, como também a Confissão de Westminster e outros credos a qual a Igreja Presbiteriana tem. Ou seja, de modo geral, a teologia dogmática é estudar as verdades dos fundamentos de fé apresentados nos credos da Igreja. Temos a teologia exegética, que estuda a Bíblia na sua linguagem original, nos textos originais, também usando como base a arqueologia bíblica, a hermenêutica bíblica e também a teologia bíblica. Temos também a teologia histórica, o qual estuda o desenvolvimento histórico da doutrina, com base na história da Bíblia, história da Igreja, e assim, de modo geral, aplicar a teologia bíblica. A teologia histórica vai desde o final da era apostólica até os dias atuais. Temos também a teologia natural, que estuda os fatos que revelam a Deus e a sua natureza, com base na revelação na natureza. Temos também a teologia prática. Ela abrange o estudo e a aplicação das verdades desenvolvida pelas outras teologias, sobretudo a sistemática. Ela procura aplicar essas verdades ao coração do homem, assim para um modo de educação e aprimoramento do serviço do reino. Paul Davidson ele diz que o papel da teologia como ciência não é criar fatos, mas descobri-los e apresentar a relação deles entre si. Os fatos com que lida a teologia estão todos na Bíblia. Mas nem todo mundo usa a Bíblia como o centro para fazer teologia. Por exemplo, como os ortodoxos, como os católicos, eles usam as bases da tradição, na base dos credos da igreja. Isso, na maioria das vezes, ultrapassam assim a própria Sagrada Escritura. Podemos dividir a teologia bíblica para a melhor aplicação em 3 pontos. O primeiro dele é por época. Por exemplo, temos o período da patrística, a medieval, o período reformado e também o período contemporâneo. Temos também a teologia por um ponto de vista. Por exemplo, que temos a teologia calvinista, a teologia arminiana, a teologia católica e também por ênfase, como a teologia histórica, a teologia bíblica e, por último, a teologia sistemática. Para uma melhor elaboração de uma teologia bíblica, primeiro temos que entender que a Bíblia ela foi escrita ao longo de 2000 anos e que foi escrita por mais de 40 escritores. Ela e cada livro por si só tem as suas próprias características e devemos de sempre levar em conta o seu período histórico e o local onde cada escritor estava inserido para uma melhor interpretação, e não usar somente versículos isolados para tentar interpretar o texto,
esquecendo assim do contexto daquilo que o escritor estava querendo passar para o povo naquele momento. Embora alguns teólogos não acreditam, nós acreditamos e afirmamos que a Bíblia é sim a palavra inspirada de autoridade divina. E com isso, nós iremos estudar as bases do Antigo e do Novo Testamento no decorrer desse curso. Primeiro, no Antigo Testamento, nós temos que entender que é formado por 39 livros, que foi escrito originalmente em hebraico e também em aramaico, a qual traz a obra de Deus no decorrer da história antes do nascimento de Jesus. Dentro do Antigo Testamento, nós temos uma separação de 5 grupos de livros. O primeiro deles é o Pentateuco. O Pentateuco traz os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis ao Deuteronômio, com o seu escritor sendo ele Moisés, a qual os judeus eles têm hoje em mãos como a sua lei, como a Torá, acreditando-se ser a lei que Deus entregou a eles através de Moisés. Depois disso nós temos os livros históricos, que são os 12 livros posterior, que vai desde Josué até o livro de Esther. Depois nós temos os livros poéticos, que são os 5 depois de Esther, estando dentre eles formato de oração ou cântico, que é o livro de Salmos. Temos também os livros de sabedoria, que é o Provérbios e o Eclesiastes. Temos também uma carta de amor, que é o Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. E temos também um testemunho de fé, que é o livro de Jó. Depois dos livros poéticos, nós temos os livros dos profetas, ou somente profetas você pode encontrar. Essa separação dos profetas, dentro dele há 2 classes, que são os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores é separado por ser maiores, porque eles escreveram um livro maior, e os outros porque eles escreveram um pouco menos que esses outros profetas. Dentro dos profetas maiores nós temos Isaías, Jeremias, Daniel e também Ezequiel. E depois dele nós temos os profetas de Oséias até a Malaquias. Já no Novo Testamento nós temos 27 livros, a qual foram todos eles escritos em grego, embora naquele período o povo judeu eles falavam o aramaico como sua língua nativa. Todo o Novo Testamento foi escrito num período de 50 anos. A primeira classificação que nós temos, iniciando ali em Mateus até João, são os evangelhos, que são os 4 evangelhos das Boas Novas, que traz a biografia, o nascimento, a vida e a morte e a ressurreição de Jesus. Embora cada um deles tenha uma abordagem diferente de falar sobre esse tema, mas todos eles têm este foco de mostrar a vida de Jesus na Terra. Depois dos evangelhos, nós temos o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, a qual trata da história da igreja e as obras dos discípulos de Jesus. Nele nós temos uma grande parte deste mesmo livro escrito por Lucas, que traz a vida do apóstolo Paulo e das suas viagens missionárias. Depois dos livros históricos, nós temos o grupo das epístolas, que são as cartas escritas pelos apóstolos, assim para encorajar o povo daquele período. Dentro dele nós temos o primeiro grupo, que é as epístolas paulinas, da qual são 13 cartas reunidas neste grupo, escrita pelo próprio apóstolo Paulo durante toda a sua vida, que tem como objetivo instruir e encorajar todos os cristãos daquele período. As cartas de Paulo vai desde Romanos até a carta a Filemon. Depois disso nós temos também as epístolas gerais, que vai desde a carta aos Hebreus até a carta de Judas. E por último nós temos o livro profético, que é o livro do Apocalipse, que significa a revelação. Nele nós temos o período das últimas coisas que irão de acontecer. Embora nós temos que entender que não sabemos a ordem cronológica em que as coisas lá irão acontecer, mas temos a certeza nele a vitória da igreja e a vitória de Jesus e o reinado dele sobre toda a terra. Temos também uma outra divisão, a qual não encontramos na Bíblia cristã, que são os apócrifos. Nele nós temos 7 livros apócrifos, a qual não estão inseridos na nossa Bíblia,
mas sim estão na Bíblia Católica, por acreditar não ser assim de inspiração divina, não conter uma inspiração de Deus. Quando falamos de sistemático, não quer dizer que a teologia bíblica e as outras não seguem assim o sistema, mas que dentro da teologia sistemática procura apresentar as verdades de Deus e das suas obras como um todo, como um sistema unificado apresentado na Bíblia Sagrada.